Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Renata Taño y bueno, hoy vamos a seguir con nuestras entrevistas de las grandes personalidades y hoy es un honor muy grande tener a la madre de la escuela brasileña del tarot gitano. Bueno, que es Katia Bastos. Entonces vamos a hacer como hicimos con las otras entrevistas. Eh, yo voy a hablar con ustedes en español y con ella en portugués. Y después es solamente poner los subtítulos, ¿ok? Muchas gracias y espero que les guste la entrevista. Oi, Kátia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Renata. Tudo ótimo. Obrigada aí pela oportunidade de divulgar a edição de luxo do Tarô Cigano. Imagina, obrigada a você pelo seu tempo. Enfim, é uma conversa, a gente queria te ouvir em alguns assuntos importantes aqui, você com esse grande papel de destaque dentro da escola brasileira, né? E como a gente está aproximando esse conteúdo de outras pessoas, achei que seria interessante fazer essa entrevista, né? Você pode começar falando um pouquinho de você? Bom, eu sou Katia Bastos, sacerdotisa da Encantaria Cigana do Povo do Oriente e considerada atualmente, né, a mãe da escola brasileira do baralho Lenormand. Nós lançamos o Tarô Cigano há 25 anos no Brasil. A partir do baralho Lenormand, nós acrescentamos as informações sobre as forças vivas e vibratórias da natureza ou orixás. Então, o Tarô Cigano, ele é o caminho dos ciganos, a maneira dos ciganos encararem o dia a dia e o que fazer para melhorar o dia a dia. Porque baralho é conjunto de cartas, né? Então, baralho cigano é um conjunto de cartas ciganas. O Tarô Cigano é um tarô iniciático, é um tarô que dá caminho, que dá rumo, né? Que desenvolve a intuição e a percepção de quem usa e de para quem nós estamos usando. Perfeito, então você já esclareceu uma grande dúvida que as pessoas têm, por que existe, né, a nomenclatura de tarô, se não tem a estrutura do tarô clássico, mas você já explicou super bem, porque é um caminho, né? E na realidade a estrutura do tarô tradicional é porque o que dá o embasamento do tarô tradicional é uma escola iniciática. Nós temos uma escola iniciática no Brasil há 40 anos, chamada Tribo Cósmica. Então, a escola iniciática que dá o embasamento litúrgico e magístico ao tarô cigano é a Tribo Cósmica, que desenvolve a tradição religiosa da encantaria cigana do povo do Oriente. É uma tradição religiosa, tá? Reconhecida internacionalmente, um pouco diferente de Umbanda, um pouco diferente de Candomblé. Nós somos referência no mundo todo. Você pode contar um pouco para a gente com mais detalhes do que é? Porque esse nosso público novo, eles não têm nem conhecimento ainda do que são os orixás, do que é o candomblé, do que é a Umbanda. A gente está se aproximando desse universo. Então, você poderia contar um pouco para a gente do que é a encantaria do povo cigano? Encantados são mestres, são seres de luz, né? Seres espirituais, que se manifestam através ou do oráculo, que é o tarô cigano, ou através de manifestação física. Aqui no Castelo da Cigana, em Guaratiba, Rio de Janeiro, Brasil, nós fazemos mensalmente o ritual da fogueira mística da lua cheia. É uma fogueira, lua cheia, e nós fazemos danças circulares ao redor da fogueira, invocando, né, esses mestres de sabedoria, esses mestres de luz, que trazem o conhecimento dos antigos, né? Então, nós dizemos que a cigana e o cigano são mestres de sabedoria, que se comunicam conosco, né, seres humanos, pessoas, através do código de linguagem do tarô cigano. Então, o tarô cigano é uma linguagem simbólica, né? Através das 36 cartas, você pode fazer um jogo completo, e nesse jogo completo, né, são 4 linhas de 9 cartas, né? Você pode ver o que está acontecendo agora, o que aconteceu antes, para o agora acontecer, e ele dá caminhos. E esses caminhos que ele aponta ou orienta é justamente usando os arquétipos dos orixás ou das forças da natureza. Então, tem algumas cartas que têm os orixás representados, né? Então, por exemplo, deixa eu ver qual é a primeira, para a gente ver como é que vai começar. A carta
das árvores, né? A carta de Oxóssi. Então, você vê uma árvore, ela está repleta de maçãs, né? Tem uma ave do paraíso, tem um animal embaixo, porque o orixá Oxóssi, ele é um caçador, né? Ele traz fartura, ele traz abundância, ele faz comunicação, ele se movimenta, né? Então, a carta 5 no tarô cigano, ela representa justamente essa comunicação, esse dinamismo. Tá? E o orixá, no Brasil, que é respeitado e considerado, é Oxóssi. Então, através da posição dessas cartas, a gente pode saber como é que está a vida da pessoa e o que a pessoa pode fazer para melhorar. Lembrando que a Umbanda é a única religião tradicionalmente brasileira. Ela surgiu no Brasil, né? Por isso que é a escola brasileira do baralho Lenormand, né? Então, a gente segue, né, as orientações da própria Umbanda, né? Que é o respeito à natureza. A Umbanda é uma religião da natureza, como o candomblé e como a encantaria. Tá? Então, é essa abrangência do tarô cigano. E você pode contar para a gente um pouco assim, nesse processo, né, de reinterpretação das cartas, quando você trouxe esses símbolos para as cartas para que tivesse essa conexão com a encantaria, enfim, com os orixás, como foi esse processo? Foi um processo longo? Como você escolheu as cartas? Como você sentiu onde colocar cada coisa? Na realidade, nós lançamos o primeiro tarô cigano, né, o tarô cigano da tribo cósmica, há 25 anos atrás. Né? Eu tenho casa aberta há 40. Né? Então, há 25 anos atrás, eu trabalho, eu canalizo uma entidade chamada Rainha Cigana, que é a mestra do tarô. Essa, linda, né? É essa aí. Ela é que trouxe essa linguagem. Né? Então, eu canalizo ela, e ela trouxe essa linguagem. Então, ela pegou as cartas do tarô cigano, do baralho cigano. Eu já fui para o Oriente Eterno. Eu tinha um amigo chamado Julio Espinoso, é espanhol, famoso, pintor, tem obras na ONU, muito incrível. Ele morava no Brasil na época e era espírita, e frequentava a minha casa. Né? Então, a Rainha Cigana se manifestou na Terra e pediu ao Julio que ele desenhasse, né, o tarô cigano para ela. Então, ele sendo pintor, né, ele pegou cada lâmina, né, do baralho Lenormand e, seguindo a orientação da Rainha Cigana, foi pintando. Eu tenho essas lâminas originais. Uau. E o interessante é que ele desenvolveu uma técnica que até registrou. Ele desenha, quando ele pintava, em 3 dimensões, porque ele preparava a tela com aquela cola polar. Né? Então, ele preparava a tela branca com a cola polar. Então, ela fica transparente. E, em cima disso, é que ele pintava. Então, se você reparar as cartas do tarô cigano, elas têm 3 dimensões, elas saltam. Claro. Tá? Porque é uma técnica de pintura do Julio Espinoso, quer dizer, ele é especial mesmo. Nossa, muito. Eu tenho aqui, ó, essa aqui, por exemplo, parece bastante que está saindo, né? Ela salta os olhos, né? Então, e você vê, quer dizer, se você pegar o Lenormand e se você pegar o tarô cigano, o número mantém, né? Quer dizer, mas a interpretação é uma interpretação magística, é uma interpretação espiritualista, né? Então, por exemplo, a carta do aliado para nós, né, é a carta do cão alerta, né? Orelha em pé, rabo em pé, ele está tomando conta. Né, o que se espera de um aliado, que ele tome conta, né, quer seja no plano espiritual, quer seja no plano da matéria. Tá? Então, tem algumas particularidades que você bate o olho e você identifica. Né? A carta das nuvens, né, a carta de Yansan. Você sente o movimento das nuvens, você vê os raios, você vê o vento. Né? Porque Yansan é isso, é o vento. Né? É o movimento, tá aqui, tá ali, essa turbulência. Né? Então, essa carta, para nós, ela representa turbulência. Quer dizer, a cabeça um pouco confusa, a cabeça tumultuada, a dificuldade de manter o foco. E o orixá Yansan, que é o vento, passa esse dinamismo. Tá? Então, a gente pode fazer a analogia através justamente dos arquétipos.
Perfeito. Você pode contar para a gente um pouco, por exemplo, já que você está explicando as cartas, boa parte das pessoas que vão assistir essa entrevista, elas trabalham, né, elas estudam também o Lenormand dentro da perspectiva da escola europeia. Só que elas estão muito interessadas em conhecer a escola brasileira, né? Então, o que que você acha assim que é indispensável para começar esse estudo? Qual é a coisa que a pessoa tem que ter muito clara para se aproximar do tarô cigano, já conhecendo um pouco do Lenormand tradicional? O que que você sugere, assim? Veja bem, eu não acho que seja necessário conhecer o Lenormand tradicional para trabalhar com tarô cigano, né? Porque o tarô cigano é uma linguagem própria, né? É uma linguagem independente. Mas como ele trabalha com encantaria, né? Ele trabalha com encantamentos, com magia, né? Eu costumo dizer que é o tarô cigano que escolhe as pessoas, né? Porque nesses 25 anos de lançamento do tarô, eu tenho tido assim, muitos casos muito gratificantes de entidades espirituais que se apresentam e querem, eu quero o tarô cigano da Kátia Bastos. Tá? Então, você vê que é muito além, né, dos quatro cantos. Né? Porque como é uma linguagem magística, né? Como é uma linguagem que trabalha com os quatro elementos, terra, água, fogo e ar, de magia, quando a gente monta a mesa do tarô cigano, você realmente monta um espaço magístico. Né? Você tem os quatro elementos representados, você tem um ritual de abertura, você tem um ritual de encerramento, né? Quer dizer, você faz seu santuário doméstico para você cultuar, fazer suas mentalizações diariamente. Por isso a escola iniciática. Né? Então, normalmente, quem se interessa pelo tarô cigano, 95% das vezes tem um guia, um mestre, um médium da encantaria cigana. Tá? E é esse mestre que leva o seu filho pela mão, tá? Para expandir o conhecimento, para expandir, porque é um upgrade, né? Quer dizer, é um passo além do que o baralho Lenormand pode apresentar. Claro, que tem uma série de conteúdos que extrapolam os limites, né? E que possibilitam que a pessoa que trabalha com ele realmente evolua, né? Realmente expanda a sua intuição, realmente expanda seu magnetismo, quer dizer, possa se conhecer melhor. Ele é um instrumento de autoevolução. Perfeito. Porque essa é um ancoramento espiritual, né? A encantaria oferece esse ancoramento, né? Muito, muito bonito. E quem traz isso é a rainha cigana, né? Por isso é que ela é que trouxe a linguagem, né? Ela é a chave, ela é um portal, né? Então o tarô cigano é um portal de evolução, é um portal de desenvolvimento e que você tem acesso a outros planos de evolução, né? Aí você vai pesquisar mais sobre orixás, você vai pesquisar mais sobre cristais, você vai pesquisar mais sobre cromoterapia, você vai perceber as fases da lua, né? Por que lua cheia? Né? Por que plenilúnio? Por que o Ouroboros? Quer dizer, não tem começo e não tem fim, a dança circular, né? Por que a vela na nossa mesa? A vela na nossa mesa não é que ela vai iluminar a mesa, né? A vela, a chama da vela, ela pulsa, né? Igual o coração. Né? Então, cada vez que a vela pulsa, ela amplia a nossa aura, tá? Ela cria círculos concêntricos que facilita nós captarmos a energia do consulente e o consulente entender o nível, o grau de informação que a gente está passando para ele. O copo com água, com concha, com cristal, porque ele filtra a carga. Né? Porque eu costumo dizer que quem procura, pelo menos o tarô cigano, né? Ele não procura o tarô cigano para dizer para a gente dizer para ele que a vida está ótima. Né? Ele procura o tarô cigano como orientação. Né? Ele está com algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento, né? Num momento assim de decisão da vida, né? Mas ele está em algum tipo de, vamos dizer assim, instabilidade. Então, quando nós montamos o campo magístico, como a gente chama, para oracular, o próprio campo magístico, quer dizer, a própria interpretação da carta já é um ritual. Né? Então, a pessoa já levanta melhor do que sentou. Né? Porque a vela, ela aumenta a vibração. Aí passa pela pessoa, deixa a carga no copo, limpa no incenso, volta para você. Então, o tempo todo tem um espiral de energia
não só de você para o consulente, mas do consulente para você. E eu digo que tem milhares, bilhões de cartomantes no mundo. Mas por que aquela pessoa escolhe você? Né? Porque você tem um karma para resgatar com ela. Tá? Nem que seja aquele jogo. Tá? Nem que seja aquele meia hora, 40 minutos, uma hora que você vai oracular para ela. Mas você está resgatando a sua parte. Tá? Então, quando ela pediu ajuda, quando ela pediu uma orientação, você fez a sua parte. Agora, o que ela vai fazer com aquele conhecimento que você transmitiu para ela? Livre-arbítrio. Né? Aí é o direito que ela tem de escolher. Mas quando ela te consultou, quando ela confiou em você como oráculo, por isso é que eu acho que não é uma brincadeira. Né? Então, as pessoas perguntam qual é o pré-requisito para você trabalhar com tarô cigano. Isso. E aí eu digo, acreditar no tarô cigano. Você tem que acreditar nele. É o mínimo, né? Não é? Se você achar que é umas cartas coloridas lindas, eles são cartas coloridas lindas, mas ele tem todo um conhecimento, ele tem todo um conteúdo. Então, quando eu abro um jogo para mim, que eu abro sempre, é porque eu estou confiando naquela orientação. Tá? Em vez de eu consultar um terceiro, eu confio no meu tarô. Né? Eu confio no que o meu tarô vai me dizer. Porque se ele é meu instrumento de evolução, eu não posso confiar no do outro e não confiar no meu. Tá? Então, é essa sutileza. E pode jogar para você. Você pode até atender outras pessoas, mas, basicamente, você está se aprimorando. Tá? Você está se conhecendo um pouco melhor. Nesses 25 anos, a gente percebeu que, na realidade, a gente faz um grande jogo. Né? Se você pegar o primeiro jogo de tarô cigano que você fez na sua vida, tá? Soma todos o que você já fez, até o último, antes de morrer, se você reparar, é um jogo só. Em que sentido? As pessoas vêm e vão, tá? Mas você está cada vez aprofundando mais. Tá? Cada vez aquela carta está te passando mais detalhes que você não tinha visto no anterior. Então, as pessoas te dão a oportunidade de evoluir, porque você vai expandindo seu conhecimento, você vai expandindo sua percepção. Claro. E a sua relação com a carta vai ficando cada vez mais profunda, né? E com o oráculo. Exatamente. Pelo que você está falando, então, Kátia, um pouco, independentemente da cultura ou do país onde a pessoa esteja, ela pode se aproximar se ela sentir essa afinidade, né? Ela pode estudar, se aproximar, lógico, dentro de uma perspectiva de muito respeito. E como você vê essa expansão do seu oráculo, do seu tarô pelo mundo? Como você vê e o que você espera para o futuro com relação a isso? Eu acho que isso é uma característica do próprio povo cigano. Né? O povo cigano é nômade. Né? E a gente diz que é filho do vento. Então, ele está em todo lugar e em lugar nenhum. Né? Então, aonde for necessário, né? A transmissão do conhecimento do tarô cigano, ele chega. Tá? Ele chega por uma informação, ele chega por internet, ele chega por um amigo. Tá? De alguma forma, ele vai chegar, vai atingir a pessoa. É lógico que, atualmente, né, no éter, né, que é o que a gente está trabalhando, você vê, eu estou no Brasil, você está aí. Né? Como se a gente estivesse conversando. Né? O que é isso? Magia. Né? Pode ter uma explicação tecnológica, mas é magia. Quer dizer, foi a magia que nos uniu, né? Inclusive eu e você. Claro. Né? Você vê que desenvolveu uma amizade, o tarô foi trazendo informações e abriu um leque interessante para você. Né? Quantas outras pessoas, e como a gente agora está lançando essa edição de luxo, você vê o tamanho. Né? O jogo completo dele é lindo. Você pode contar mais para a gente dessa edição de luxo? Qual foi a ideia? É maravilhoso, estou vendo aí, eu ainda não tenho, mas terei vou mandar, vamos ver. Na realidade, qual é a ideia? Né? Realmente é uma expansão, porque é um divisor de águas. Né? 25 anos a gente trabalhou com o tarô cigano, mas ainda seguindo os moldes do Lenormand, tanto que é a escola brasileira do baralho Lenormand. Tá? Mas nesse momento de mundo, tá? De insegurança, de perseguição de novo, né? Não sei como é que está aí, mas aqui no Brasil discriminação religiosa está sério. Sim, né? Estamos quase voltando à Idade Média. Tá? Então é um pouco assustador.
Caça às bruxas, né? E o tarô cigano, num tamanho do tarô tradicional, eu acredito que fique mais fácil, tá? Para você passar a ideia de tarô, né? A gente fez as bordas arredondadas, que na hora que embaralha ele é mais fácil, né? Fizemos um debrum, né? Uma moldura dourada com arabescos para realmente definir que é povo do Oriente, né? Porque a maçonaria diz que a luz veio do Oriente, né? Então a gente trabalha com o povo do Oriente buscando a luz, né? Nós somos focos de luz e buscando outros seres que também tenham luz, né? Então esse a gente chama tarô de luxo porque ele vem o tarô maior, né? É a mesma ficção, as mesmas figuras, mesmo número, os orixás, mesma coisa, né? Só que agora a gente está lançando, olha a caixinha que maneira. Ai, que linda! Numa caixa, tá? E ele vem com um bulário, tá? Que é justamente o livro do tarô cigano. Então, todas as informações, tá, do tarô cigano vem agora no bulário. Então, o ritual de montar a mesa, o ritual de montar o santuário, a reza da rainha cigana, tá? Então, toda a parte de escola iniciática agora vem junto com o baralho. Então, a gente pode traduzir esse também. O quê? A gente pode traduzir esse também. Lógico, lógico. Não, olha, tá com... Deixa eu ver quantas folhas. Tá com 26 páginas. Tá? É um livrinho mesmo, mas está muito bom. De repente, você recebendo o seu, você traduz. Sim. Né? Tudo de bom. E tá aqui a fogueira mística, o que é, como é que você monta, tá? 4 linhas de 9, como é que você começa a ler, tá? O que cada elemento representa, o que a vela representa, o que a água representa, tá? O histórico místico do tarô cigano, quer dizer, como é que veio através da rainha cigana, porque isso não tinha, né? E a própria espiritualidade começou a cobrar isso, né? Então, você só pode cobrar conhecimento se você transmitir, né? Você não pode reclamar que a pessoa seja ignorante, porque ignorar é não ter conhecimento, né? Então, se a gente tem a responsabilidade, você tem que transmitir conhecimento. E de que forma? Abrindo a percepção das pessoas para outras informações, né? Eu acho que a pessoa só é livre totalmente, tá? Se tiver o seu poder de raciocínio, né? O seu livre-arbítrio, o seu poder de escolher cada vez mais ampliado. Então, por isso que eu te falei, eu acho que o tarô cigano ajuda nisso. Então, essa nova versão, eu acho que pegou a veia. Quer dizer, nada contra o tarô tradicional que a gente trabalha, tarô cigano, há 25 anos. Mas quando você pega ele, parece que ele canta mais, né? Parece que ele traz mais informação. Ah, então né? ele vai... Porque aí ele vai se espalhar pelo vento, esse vai longe, bem longe. Não é? Porque no bulário novo tem a reza de abertura, tem a reza de encerramento, né? Então tem a ritualística. Então, para você ganhar uma escola iniciática, mas você tem que passar, ou pelo menos, o perfil geral dessa escola iniciática. Agora, se a pessoa se interessar nessa facilidade de internet, eu estou começando agora, vou gravar, tá? Vídeos justamente em módulos de conhecimento, tá? Não só com as cartas, né? Mas, por exemplo, né? A carta do Sol, a carta de Oxalá, tá? Então, toda a história, né? Todo o enredo, todo o conhecimento que tem atrás da carta de Oxalá. Quer dizer, o que representa, qual é o mantra, qual é a reza, qual é a comida, qual é o alimento, como é que você faz uma oferenda, né? Como é que se harmoniza com essa vibração. Porque não é só, Renata, ir para um terreiro, né? Cigano, é livre. Né? Então, como você pode entrar em harmonia com as forças da natureza através do seu conhecimento, né? Através do seu poder mental, através... Não, hoje o que saiu para mim na mandala foi me harmonizar com Iemanjá e Oxalá.
você pode ir à praia, você pode tomar um banho de mar, né? Você pode entoar a cantiga de Iemanjá que você aprendeu, né? Você pode fazer um jantar, né, com a alquimia de Oxalá, que é uma comida cigana maravilhosa, e chamar as pessoas que você quer agradar, que você quer algum determinado objetivo, porque o cigano ele é muito interativo, tá? É muito de compartilhar. E esses conhecimentos eles eram mantidos ocultos, tá? Porque aí você tem que pagar, né, o pai de santo, pagar a mãe de santo para, se tivesse de boa vontade, fazer alguma coisa para você, né? O tarô cigano não, ele te dá liberdade, né? Ele, através do conhecimento, ele te ensina como se harmonizar com as forças da natureza. Você se harmonizando com as forças da natureza, você fica em equilíbrio, né? Você ficando em equilíbrio, você atrai o que for melhor para você e repele o que não for. Então, não é viver fazendo oferendas ou agrados, tá? É você manter realinhar seus chakras, né? Tanto que a gente fala de Kundalini, a gente fala o que representa, como é que você invoca, como é que você mantém, tá? Então, são conhecimentos, antigamente, mantidos ocultos, tá? O pessoal diz que é alta magia, né? Mas eu acho que terceiro milênio, você tem que compartilhar o conhecimento. Então, eu entendo que você está trazendo... Perdão, você está trazendo, então, um conteúdo que era restrito a uma camada específica da sociedade, né, ou por segredo de religião, ou enfim, essa coisa dos mistérios, e está compartilhando para que isso seja, para que as pessoas possam se beneficiar dessas ferramentas, né? Maravilhoso. Eu queria te fazer uma pergunta também sobre isso, desculpa te interromper. Por exemplo, as pessoas me perguntam muito, e se eu não sei nada sobre os orixás, eu posso trabalhar com o tarô cigano da mesma forma? Ele perde força? A minha leitura vai ter tanta potência? Qual é a sua opinião? Não, então, eu acho que se a pessoa se sentiu, como eu falei, se a pessoa se sentiu atraída para o tarô cigano, tá? Alguma ligação com o orixá ela tem. Claro, sem dúvida, eu concordo com você. Claro. Pode estar ali escondido por baixo dos panos, não desvelado, né? Os antigos diziam desvelar os véus de Ísis, né? O que é desvelar os véus de Ísis? Você ir na essência. Então, talvez fosse uma pessoa, sei lá, porque mora na Itália, porque nunca veio ao Brasil, porque não sabe nem o que é orixá, que nesta vida, nessa encarnação, passaria em branco. Quer dizer, né? Aspas, os orixás não fariam parte da vida dessa pessoa. Né? Aí, de repente, a pessoa tem acesso ao tarô cigano. Sim. Aí, de repente, né, a pessoa vê que Oxum é o rio, é a água doce, é a dona do amor, é a dona do ouro, que a cor é dourada, que o mantra é Oraieu, né? Que você pode usar benefícios, né, do orixá, que é a dona do ouro e dona do amor, para a sua vida, para o seu dia a dia, né? Qual é o dia que ela vibra, tá? Então, são conhecimentos que sem antolho, né? Quer dizer, sem dogmatismo, quer dizer, sem certo e errado. Ah, não, mas eu não sou macumbeiro. Não é isso. Sim, tá? sim. É natureza, né? Você aprende a respeitar a natureza, né? Você aprende a preservar. Nada mais ecológico do que os orixás, né? É lógico que Iemanjá não vai ficar feliz de você jogar lixo no mar, né? Então, se você souber perceber, né, que o mar é uma força, né, que é uma entidade que traz saúde, pela lógica, você não vai jogar lixo numa entidade que, quando você mergulha nela, você sai mais leve. Claro, é um contrassenso. Né? Então, você trazer conhecimento, né? Claro. O Baluaê, a carta 10, a carta das transformações, né? Muita gente acha, ele é o senhor do cemitério, né? Não, ele não é o senhor do cemitério, ele é o senhor das transformações. Procurando. Tá? Então, aqui, é isso aí, o Baluaê, senhor da repara o que é. Você está vendo um trigal, né, sendo ceifado para pegar esse trigo e transformar em pão, transformar em alimento. Então, esse processo de transformação é o Baluaê. Claro. Tá? Então, tá vendo? Eu trabalho com essa carta todo dia, mas eu não tinha percebido, né? Então,
a areia da praia é o Baluaê. Por quê? É a pedra, milênios, o mar batendo, né? Virando poeira, virando grãozinho de areia. Então, a areia da praia, ela tem o poder da transformação assim latente. Só você andar pela beira do mar, tá? Você já recicla. Você mentaliza, estou transformando a falta de sorte, estou transformando a doença, estou transformando o olho grande, estou transformando a inveja. Andar na beira do mar, andar na areia molhada. Não precisa fazer oferenda, não precisa incorporação, não precisa nada disso. Você faz uma conexão mental. Agora, o tarô cigano amplia seu poder. Isso é verdade. É verdade. Né? Então, você sente no seu dia a dia. Tá? Você, principalmente por causa da rainha cigana, né? Para tanto homem quanto mulher. Né? Porque eu acho que a entidade não tem esse negócio de homem e mulher. Homem e mulher é na Terra, é encarnado. Né? Então, é força, vibração. Você passa a ser mais atrativa. Tá? Você passa a ser mais magnético. Você se sente mais poderosa. Você tem outro porte. Então, você entra no ambiente, não tem quem não perceba você. Tá? Você não chega sozinha. Tá? Você chega com o entourage, né? Quer dizer, todos os seus acompanhantes de luz. Então, você encanta. Por isso é que é encantaria cigana no povo doente, é encantamento. Né? Eu fiquei encantada. O que é o encantado? Ficou deslumbrado, ficou, né, maravilhado. Isso é encantamento. Que maravilha. Não, muito interessante isso que você diz. A gente, nesse contexto daqui, eu te contando um pouco da minha experiência, quando eu apresentei sobre o tarô cigano no congresso, as pessoas primeiro acharam muito exótico, e acharam muito exótico a questão de se chamar cigano, e aí, enfim, essa questão, mas como se não tem cigano no Brasil? Enfim, aí eu fiz a contextualização e tal, e a questão dos orixás, né? Então, são referências culturais muito poderosas, mas muito afastadas do meio onde a gente está, né? Então, a questão é como estabelecer essas pontes, essas sugestões que você dá, você reconhece os elementos da natureza, você sempre diz no livro, né, que os orixás são as forças vivas e vibratórias da natureza. Então, por aí a gente vai conectar, né, não precisa, até com a questão do cigano, que aqui é tão difícil, é tão mal interpretada, enfim, é uma questão complicada, né, e as pessoas estão, ainda que exista esse preconceito, que é muito triste por um lado, mas as pessoas se sentem atraídas pelas cartas, né? E que está escrito cigano. Então, realmente é uma coisa muito ampla, é muito interessante, né? Agora, eu não sei se você reparou, a carta da cigana, ela carrega uma estrela, né? Porque ela é a única carta que ela mesma carrega uma carta. Uhum, tá? Sim. Então, a estrela da rainha cigana é o karma, é a sorte. Tá? Então, ela mostra que o caminho é ela. Quer dizer, o caminho é ela que está trazendo, é ela que está mostrando. Né? Porque não é a primeira vez. Né? Para a gente que acredita nisso, né? A gente tem várias vidas. Né? A gente reencarna. Né? Então, nas vidas anteriores, com certeza, a gente já teve a ver com cigano. Né? Então, o tarô cigano, ele relembra, tá? Ele acorda, ele retoma um caminho de evolução. Tá? E o símbolo da tribo cósmica, veja bem, é a torre, né? Mundo espiritual, carta 19, né? É a cigana, carta 29, o sol, Oxalá, e ela também é uma fechadura. Tá? Porque ela é um caminho, ela é um portal. Uhum. Então, o símbolo da tribo cósmica já diz a que veio. Tá aí, ó, eu sou um portal. Né? E, através da cigana, né, que é a porta, o caminho, você tem acesso aos outros planos de evolução, aos outros planos de conhecimento. Tá? E qual é o objetivo? A luz, o sol central, né? O grande ser. Né? Cada um dá um nome. Claro, muito bonito. Tá? Então, tudo tem um enredo. Maravilhoso. Nossa, que trabalho tão bonito, Kátia, que trabalho tão potente esse que você tem. Me diz uma coisa, quais são os seus projetos futuros?
no que você está envolvida agora nesse momento. Enfim, acabou de sair, sei que você está envolvida com isso porque acabou de sair, né? Mas o que você tem feito? Nós temos aqui em Guaratiba, no Rio de Janeiro, um espaço de 3.000 metros quadrados. Tá? É um espaço bom. E que a gente está chamando de Castelo da Cigana. Né? O que é o Castelo da Cigana? É um espaço cultural e holístico da tribo cósmica. Então, você passa na rua, é um castelo mesmo, com muralha, com dente de castelo, e na frente tem um casal de ciganos de 5 metros. Uau! Então, não é erro, né? Ele é um marco na região. Estamos aqui há 40 anos. Né? Mas com essa perseguição toda, o que a coisa foi evoluindo? Então, qual é a nossa proposta agora 2020? Tá. É que aqui seja realmente um núcleo de compartilhamento de saberes. Tá? Não só encantaria cigana, né? Por isso, religiões da natureza. Então, tem a parte de Umbanda, tem a parte de Candomblé, tem a parte de encantaria, tem a parte de catimbó, com um calendário. Tá? E aí, por exemplo, no dia de Umbanda, né? Então, tem uma apresentação, uma gira, uma sessão, né? Mas explicando o que é. Explicando o que é o preto velho, explicando o que é o caboclo, explicando o que é isso, entendeu? Quer dizer, para que você, quando vê a beleza, que é lindo, né? Os tambores, os cânticos, as roupas, é emocionante, né? Não tem quem não se envolva, né? Você está entendendo, né? O candomblé, por exemplo, os orixás, quando se manifestam no candomblé, eles não falam, tá? Eles não se comunicam com a fala. Eles se comunicam através da dança. Tá? Então, a dança de Iemanjá é a coisa mais linda que tem, porque você vê ela tomando banho no mar. E ela toma banho no mar e ela traz as benesses do mar para compartilhar com as pessoas. Então, se você tiver o conhecimento, na hora que ela espalha a espuma do mar, você mentaliza a sua saúde. Tá? Então, é essa a ideia. Tá? Então, cultural, sim, a comida é cultura. Né? Então, o que é uma feijoada do Brasil tão famosa? Feijoada era a comida dos escravos. Né? Porque o senhor do engenho ele comia as melhores partes, né, do boi. E pé, orelha, né, rabo, né, era dado para os escravos. E os escravos cozinhavam e virou a feijoada prato nacional. Tá? Então, é uma comida de escravo, dos negros. Tá? E que hoje é considerada o prato típico brasileiro. Claro, mais cultural é impossível. É interessante, sabe? Você compartilhar esse conhecimento, né? Então, como que a cigana se apresenta? A cigana dança ao redor da fogueira. E ela dança ao redor da fogueira trabalhando com cura. Né? Porque através do lúdico, né? Através da dança, você solta. Né? Você deixa as paranoias, você deixa a repressão. Então, é muito emocionante você ver as senhoras, né? Bota uma saia rodada, começa tudo meio, sabe, tímido, meio o que vão pensar de mim. Olha, amiga, chega no meio da fogueira para lá, ó, a energia que você sente, porque aí é uma catarse. Né? Todos, não tem plateia, tá? Todos participam. Então, a ideia é essa, é uma grande família. Né? Então, que as pessoas possam se sentir acolhidas, porque o mundo já está batendo muito. Então, a ideia do Castelo da Cigana é ser um aporte. Né? O meu orixá é Iemanjá. Né? Eu sou filha de Iemanjá. Né? Iemanjá é a senhora das cabeças. Tá? Ela comanda todas as cabeças, mas é a grande mãe. Então, por isso que eu achei, aspas, engraçado, né? Eu ser considerada a mãe da escola brasileira do baralho lenormand. Mas... Voltando. Claro. Voltando. Sim, sim. Né? Iemanjá é a mãe que educa. Tá? Não é a mãe de beijinho e abracinho. Tá? É a mãe que tira o cotovelo da mesa, escova o dente. Né? Então, é a mãe que prepara para a vida. Né? E o que o tarô cigano faz? Prepara para a vida. E conhecimento. Que bonito essa proposta, que projeto tão lindo. Então, quem quiser
fazer uma visita, né, acompanhar o calendário, pode acessar esses conteúdos, enfim. E a grande novidade é que eu vou passar isso tudo para a internet. Perfeito. Então, a pessoa pode fazer um live com a fogueira tempo real. Uau, que demais! Acho que vai ser legal, né? Muito, muito. Não, maravilhoso. Que projeto tão lindo de compartilhamento Então, a de ideia saberes, é né? essa, sabe? compartilhar, trocar figurinha, esclarecer. De repente, você pode ter descoberto um detalhe na carta da estrela que eu não tenha visto ainda. Né? E eu posso dizer, olha, mas Renata, eu já vejo assim, assim, você... É essa a ideia. Tá? Então, grupo de estudo, abrir, tá? Fazer realmente grupo de estudo, tá? Porque cigano é nômade, mas ele está toda hora se construindo, né? Ele não é uma coisa fixa. Claro. Tá? Ele está sempre evoluindo, se reconstruindo, construindo, reconstruindo, evoluindo, deixando para trás as coisas. Né? Diz que o que cai da sua carroça é porque não te pertence mais. Né? Então, às vezes, a gente vai acumulando tanta coisa que não dá espaço para aprender coisa nova. Né? Então, não é que o tarô cigano seja novo, né? Mas o tarô cigano ele abre um compartimento, tá? Para a gente justamente botar ideias novas, novas formas de viver, novas formas de se posicionar. Nossa, tá? Eu acho muito legal. Não, é maravilhoso. Nossa, é uma perspectiva tão profunda e tão bonita. Acho que você tem muito para colaborar com o mundo, com esse trabalho e que ele se espalhe por todas as partes, porque eu acho que traz realmente uma luz diferente para as pessoas que entram em contato com, né, com todo esse conteúdo. É abrir a porta de um novo mundo, realmente, né? Eu tenho percebido bastante isso aqui no Brasil, obviamente que eu conheci o tarô cigano no Brasil, mas quando eu vim para cá e eu percebo como as pessoas se aproximam, é como se um novo mundo tivesse surgido, assim. Mas é interessante também, porque algumas pessoas, né, o meu jogo de uns 6 meses para cá tem ficado mais nessa linha. O jogo abre para a pessoa cantando. Então, a pessoa se identifica. Eu leio, mas a pessoa lê junto. Tá? Como se fosse uma carta escrita, igual antigamente. Uhum. Né? Então, é muito interessante. Tá? E você vai lendo, e você vai percebendo o que você está lendo, o que você está falando, e você vê a pessoa se transformar. Né? Ela vai deixando as armaduras, né? Deixando as aparências, deixando seus arquétipos, o que eu quero mostrar para o mundo. E o tarô cigano mostra a essência, né? Que é a carta da criança. Uhum. Né? É a criança dentro de um nicho. Né? É a sua criança interior. É aquele seu lado que tem que ser preservado. Porque a criança faz você acordar todo dia com o olhinho brilhando, querendo saber o que eu vou aprender hoje. Uhum. Né? Porque o adulto sabe tudo, aí congela, deixa de crescer, deixa de evoluir. Então, é um instrumento dinâmico. Tá? Então, vamos dizer assim, essa nova roupagem do tarô cigano, eu acho que é simbólico, né? Mas, de fato, ele está proporcionando um outro nível de expansão. Para quem lê e para quem recebe, né? Para quem lê a carta e para quem recebe a leitura, claro. É um caminho de autoconhecimento dos dois lados, né? Nesse evento que eu participei agora, Expo Religião, de 3 a 6, numa biblioteca no centro do Rio, maravilhoso. Então, pessoas que já trabalhavam com tarô cigano vieram buscar a nova versão, tá? Porque sentiram necessidade, como se você tivesse feito a faculdade. E aí você percebe que se você fizer uma pós, se você fizer um mestrado, você vai ter mais abrangência do que simplesmente se você tivesse uma faculdade. Embora, tendo faculdade, já é 80% melhor que todo mundo, né? Mas sente falta de mais conhecimento. Ah, mas é a mesma carta. E não é. Tá? Ela amplia. Quero ver. E se as pessoas quiserem, como é que elas podem fazer para adquirir?
Bom, eu posso mandar por Sedex, né, como foi no seu caso, e tem o Sim, Paymall, né, que a pessoa pode pagar e, tá. enfim, e receba aqui. Não é tão mais caro assim, né, e chega, depende da região, mas eu acho que é sua amiga também do México, Isso, a né, Yoko. levou, maravilhoso, né, mas para ela levou mais de um mês, mas ela disse que é normal, porque lá é assim mesmo. Claro, depende Tá? da região, né? Aqui no Brasil, eu mando para o Brasil todo, né? Hoje mesmo nós postamos para Manaus, nós postamos para Amazonas e nós postamos para Curitiba, né? O que eu sei que vai demorar mais é Manaus, mas mesmo assim não mais que 7 dias, Eu acho que aqui tá? para a Porque, Espanha também leva uns 10 dias, mais ou menos. mas não foi mais do que isso, Não, né? não foi. Foi relativamente. E É. aí vai embaladinha. Essa caixa eu acho que protege mais, Uhum. né? Ela é direito e tal. E ela vem junto com um bulário, que eu estou achando realmente muito interessante. E se você tiver um tempinho e quiser traduzir, Não, eu eu vou acho que é tudo a traduzir. ver, Eu vou tá? traduzir Porque porque ela daí a está gente num tamanho conversa. de letra bom, sabe? Tá legal. E você vê a evolução do conhecimento, tem uma linha de coerência. Não Tá? Então, até para quem já trabalha, mas eu já sei tudo. Mas dá uma lida. Eu já sei tudo, é ótimo. Quem que sabe tudo? Quando? Eu não sei nada, né? Eu estou sempre aprendendo. Então, E também. você que já tem o livro, você vai ver que as informações do baralho estão no bulário, tá? Ah, Porque o livro fala muita coisa, né? Mas aí eu enxuguei as informações do baralho do tarô cigano e fiz o bulário, tá? Inclusive as cartas, tá? Eu fiz assim como se fosse uma viagem de autoconhecimento. Então, a carta 1 passa para a carta 2, que passa para a carta 3. Aí você vê que tem uma história. O próprio baralho tem uma história. é uma narrativa, né? E eu só percebi quando eu estava fazendo. Olha, o trabalho tem todo dia. Né? Eu falei, peraí, como assim? Né? Mensageiro, obstáculos, né? Aí mudanças, aí equilíbrio. Olha só, né? Tem de coerência, né? E isso é legal, sabe? Você saber que tem tem começo, meio e fim, sabe? Não é uma coisa, eu achei, eu intuí. Não, não. Tem um fundamento. Tem, não, eu acho que a proposta ela é muito bem amarrada. Eu acho que em todos os aspectos ela tem muita potência, porque ela tem uma potência espiritual infinita, porque ela tem uma potência lógica e de estrutura muito bem amarrada. Então tem, enfim, já é um sucesso maravilhoso e tem tudo para passar as fronteiras de tudo e se expandir muito mais, porque é muito consistente. Porque sem levar para o lado religião, né? Os invisíveis existem. Sim. Né? Então, eles são invisíveis. Quer dizer, né? Por exemplo, né? Sem levar para a religião. Mas a gente tem, né? Os avós, né? Às vezes os pais que já foram, às vezes os amigos que já foram, né? Às vezes o grande amor da vida que já foi. Então, não está mais físico, né? Não está mais presente. Mas está ainda. Claro. Né? Através das lembranças, está através do exemplo, né? Está através do seu momento de aflição que você mentaliza, né? Então é muito legal, tá? Porque eu acho que o tarô cigano ele serve um pouco de antigamente era telegrama, né? Que você mandava com aquelas palavrinhas assim. Se você reparar, quando a gente faz um santuário doméstico, que agora eu estou ensino no livro também, né? Você tem o livro, você já leu. Uhum. Então, você monta seu santuário. E aí você pega as cartas do tarô cigano e você coloca eles na ordem do que você está precisando neste momento. O que é isso? Um telegrama. Não é? Claro. Então, você vai fazer amanhã. Aí você bota livros, solução, resposta, crescimento. Claro, é uma visualização ativa, né? Concreta. Você está escrevendo a sua história a partir do que você precisa vibrar e alcançar, né? Exatamente. Super bonita a Exatamente. dinâmica. Tá? Então, é esse desdobramento. Tá? Não é só oracular, cartomante, ganhar dinheiro. Outra coisa, né? O pessoal tá, mas por que não faz de graça?
né? Essa é a grande pergunta, sem todo mundo faz. Sim, todo mundo pergunta, né? Principalmente por ser um oráculo cigano, um oráculo nômade, o cigano, etnia cigana, ele nunca foi agricultor. Você nunca ouviu falar de nenhum cigano com, né, plantando, colhendo, não, não. É um povo que está sempre em movimento, né? E como é que ele se manteve em movimento e como é que ele manteve as tradições e os rituais, né? Através da barganha, através da troca. Então, uma caravana cigana, né? Considera isso, sei lá, Índia, né? Alguns dizem que a origem foi Punjab, né? Norte da Índia, lá em cima. Então, o que acontece? Uma caravana, ela está em movimento, ela está nessa região aqui. Aí, quando ela chega numa região, o que ela faz? Ela monta o acampamento, né? Sempre em postura de proteção, né? Sempre em círculo, né? Com a fogueira no meio, porque a fogueira não só aquece e ilumina, mas a fogueira faz o mesmo efeito da vela. Tá? Ela pulsa, ela fortalece a egrégora do grupo. Tá? Então, as danças ao redor, né? As músicas, né? E aí o que faz? As pessoas da região vêm para o acampamento, encanta, né? Roupa colorida, mulheres bonitas, enfim, né? E aí troca-se conhecimento. Tá? O cigano tem uma informação do como é que está aquele vilarejo, o que aconteceu de bom, que a colheita foi boa, o dono do castelo fez não sei o quê. Né? Quando ele for para o próximo, ele leva esse conhecimento, tá? E troca com o próximo. Então, antigamente, antes de internet, os ciganos eram os grandes arautos. Né? Eles faziam o link transmitindo conhecimento, né? Só que como ele não era agricultor, né? Como ele não tinha patrimônio de causa, né? O que ele tinha para barganhar? O seu conhecimento, né? Mas não necessariamente dinheiro, tá? Você podia trocar uma leitura de mão, né? Por de repente alimentos, né? Por de repente 2 cavalos. Né? Está entendendo? Quer dizer, claro. Essa é a energia da troca, né? Porque o seu conhecimento tem valor. Claro. Tá? O seu conhecimento vai contribuir para a evolução daquela comunidade. Né? Não só o entretenimento. Né? Aquela comunidade passou a saber que lá no norte tem gente já mexendo com, sei lá, escrita. Né? Já sabe que lá no mar já tem navegantes que estão além da Terra plana, né? Já descobriram que tem outros mundos. Olha só, como é que ele podia ser ali no quadradinho do feudo dele, se não fossem os ciganos? São os mensageiros também, né? Então, pelo transmitir. Não é? Claro. Um garilho, é o que barganha. Então, por que você tem que cobrar o jogo do tarô cigano? Primeiro, porque é o seu tempo. Né? Tempo de vida é a única coisa que você tem sua. Tá? Casa, comida, carro, mas tempo de vida. Nesse tempo que a gente está falando, a gente podia estar dormindo, né? Então, a gente escolheu, né, esse tempo da vida a gente trocar. Tem um valor. Para mim, tem um valor. Então, quando a gente está oraculando, fazendo corretamente, que é um ritual, você está fazendo um trabalho de limpeza. Você está fazendo um trabalho de realinhamento. Tá? Você está dando uma consultoria. Então, está funcionando como psicólogo, está funcionando como professor, está funcionando como médico, está funcionando como terapeuta, está funcionando como conselheiro. Olha só. Então, é o tempo. Né? Você não paga, agora então você faz consulta de psicólogo pela internet. Não é? Ué? Sim, sim. E funciona. Então, por que não tarô? Claro, não, sim. E as pessoas sempre fazem essa pergunta, né? É uma coisa que insistem muito em perguntar, essa questão. É interessante, mas a sua explicação foi maravilhosa. Querida, não quero tomar mais o seu tempo, queria te agradecer muito pela generosidade. Diga, perdão. Não, diga, perdão.
Oi, você está me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo, pode falar. Não, só um pouquinho para você. Só para ajudar até no seu trabalho. Tem um amigo meu chamado Emanuel, que eu conheço, né? É super gente boa. É de Minas. Trabalha com o Lenormand também, né? Não conheço. Muito gente boa. Procura saber que é muito legal. Então, ele me disse o seguinte, Kátia, tem a diferença de valor e tem a diferença de preço. Né? Então, o preço, quanto custa? 20. Mas qual é o valor que aquilo ali tem para você? Né? Então, a gente cobra a consulta. Então, a gente cobra o preço. Mas o valor é o consulente que dá. E, às vezes, o valor você não paga com dinheiro. Claro, sim. É muito simbólico, né? E depende da experiência de cada um. Não é? Então, cada um que for mexer com o tarô cigano, que tenha consciência da sua importância. E da belíssima oportunidade que está tendo de resgatar seu karma. Então, a gente tem que agradecer toda pessoa que senta na nossa frente, porque a gente está evoluindo um pouquinho mais, está ampliando um pouco mais o nosso poder e o nosso conhecimento. Que interessante isso. É uma coisa para meditar. Assim. Não, muito, muito bonito. Querida, queria te agradecer muito pela generosidade de compartilhar os seus conhecimentos, enfim, pelo seu tempo. Espero que as pessoas te acessem, te procurem para consultas e para, enfim, para conhecer o seu espaço, para adquirir a nova versão do tarô, enfim. Muito obrigada por tudo, por você dedicar a sua vida a essa trajetória tão bonita e essa, né? Porque eu sei que você dedica bastante. Então, obrigada, porque isso não teria chegado até nós se você não tivesse feito essa escolha, né? Então, enfim, tem que ser infinitamente grata a você por esse caminho tão bonito que você proporcionou para todo mundo. Eu que te agradeço e estou sempre à disposição. Tenha certeza que não é a primeira vida que a gente passa juntas. Eu imagino que não. Um beijo grande. Beijo, querida. Obrigada, viu? Eu vou colocar aqui embaixo os seus contatos para quem quiser te procurar, tá bom? Obrigada.